Já está valendo. Às vezes a internet fica com esse problema. Pronto. Agora está gravando. A partir de agora. Certo? Beleza. Então, deixa eu mostrar aí para onde foi que a gente parou. Vocês estão vendo aí. Esse último exemplo, acho que eu fiz na aula passada, né? Esse exemplo que a gente fez ilustrando o fracionamento do prazo, né? A gente tinha uma operação que era desmembrada, certo? De tal forma que o período N poderia ser contabilizado como sendo N1 mais N2, ou seja, podia quebrar em dois períodos, certo? Aí para fazer isso era simples, era só você pegar o capital futuro, o capital presente, vezes o 1 mais a taxa elevado ao fracionamento. No caso, se você tivesse um período de 12 meses, equivalente a um ano, e a taxa tivesse dado ao ano, então você deixava o 1, igual está aí, n igual a 12, vezes 1, 1 vezes 1,14, tá? Tá? Beleza. Pronto. Aí você tem um período de 6 meses, que no caso a capitalização você conta duas vezes, então um ano seria quebrado em dois, então ficaria um meio mais um meio. Lembrando que no caso aí, o N é o número que você está tendo, você está considerando, né? Então, no caso, se você está fazendo o N 6 meses, período que você está levando em consideração dentro de um ano, então tem que ser meio com meio. E aí vai, se era ao bimestre, se era ao quadrimestre, se era o trimestre, as 4 meses, você tem que quebrar em 3 vezes, porque lembrando que a capitalização ocorre assim, então a cada 4 meses, então em 12 meses você vai ter 3 vezes, certo? E ficaria uma expressão que a gente utiliza em função das potências que vão somando. Aí para fechar esse assunto, a gente tem a capitalização composta em períodos fracionários. O que é isso? A capitalização composta em períodos fracionários, como o mesmo nome diz, é quando você está levando em consideração o período de capitalização, mas ele não está na unidade exatamente que você quer. Ele está na unidade, por exemplo, de ano e meses, ou meses mais dias, coisas desse tipo, tá certo? Aí você vai fazer uma coisinha bem interessante aqui. Você vai pegar o seu juros, seu capital futuro, vai ser o capital presente, né? Mais, aliás, vezes 1 mais a taxa elevado a n, onde esse n aí é o tempo que você vai ter, e depois você vai fazer um produto por 1 mais i vezes m sobre k. Aí o importante aqui é a gente entender como é que funciona esse m, esse n e esse k, certo? Então vamos lá, vamos lá. Deixa eu só lembrar que foi que eu escrevi aqui à frente. Ó. Por exemplo, você pega um prazo que não é um número inteiro em relação ao prazo que você definiu na taxa. Você tem taxa de 18% ao ano e o prazo da operação é 1 ano e 7 meses. Isso é muito comum, né? Por exemplo, você financiou um carro, por exemplo, os juros suponho que é isso aí, 18% ao ano, certo? Suponho que fosse esse. Com certeza é mais. 18% ao ano. Aí você só colocou em 1 ano e meio, por exemplo. Então, um ano e meio vai ser 1 ano e 6 meses. Ou se você colocou 1 ano e 7 meses, que nem tá aí. Então, o ano, você tem anual, que é o período de capitalização dos juros. O prazo é de 1 ano e fracionário em 7 meses. Então, você tem a parte inteira, certo? A parte inteira, mais a parte fracionária. Então, o que nós vamos fazer? Vamos definir aqui uma coisa chamada de conversão linear. Ou seja, a conversão linear é quando você admite a formação de juros compostos para a parte inteira do prazo, certo? E de juros simples para a parte fracionária.
É como se fosse assim. Então, nesse exemplo aí, você está considerando 1 ano e 7 meses. Então, você pode utilizar no sistema de conversão linear juros compostos em 1 ano, e nos 7 meses você pode usar juros simples, né? Ela é uma mistura do regime composto com o linear. Ela adota fórmulas de juros compostos na parte inteira e de juros simples na parte fracionária. Então, é bem simples. Então, a expressão geral é essa daqui. F, que é o juros futuro, que é o montante, né? Em termos de linguagem lá do início, é M, montante, C capital, 1 mais I elevado a N, vezes 1 mais I vezes M sobre K. Onde Já M sobre... Diga. essa é uma aplicação onde ele mistura as duas coisas. Por um determinado período ele aplica composto e depois ele faz uma aplicação simples, é isso? É, quando o período é dado misto, vamos dizer assim, né? A capitalização aí nesse caso é de 1 ano e 7 meses. Esse exemplo é de 1 ano e 7 meses. Então significa dizer que ele vai aplicar juros compostos em 1 ano e nos 7 meses seguintes ele vai usar juros simples. Certo? É interessante. Eu sabia que tinha essas aplicações, né? Nesse mundo da matemática financeira existe muitas coisas. Tanto é que teve um dia que eu estava assistindo um vídeo, né? Um vídeo aí desses da internet de, de, de rendimento de alguma coisa. Estava comparando o rendimento da poupança com o rendimento não sei de que, com não sei de que mais lá. Aí ela jogou lá as informações, e jogou o resultado lá na tela. Aí eu peguei e fiz a mesma conta. Não, eu pausei o vídeo e fui fazer a conta, né? Aí deu quase igual, com uma diferença que no final os nossos centavos eram diferentes, né? Por exemplo, a conta que estava lá no vídeo era do tipo assim, uns 35 mil, cento e não sei quanto, tanto, e 70 centavos. Aí eu fiz, deu uns 35 mil, não sei quanto, tanto, e de 20 e poucos centavos, 40 e poucos centavos. A diferença foi, na casa, foi nos centavos. Mas quer dizer que em algum momento eu posso ter usado algum sistema desses aí que às vezes a definição na fórmula pode modificar um pouco. Aí, dependendo do valor que você põe, não faz muita diferença. Agora, se você transformar isso num valor muito maior, na casa dos milhões, bilhões, aí já pode dar uma diferençazinha, né? Hoje mesmo nós vamos ver um exemplo desse, lá na parte de descontos. Vamos ver aqui na parte de desconto, nós vamos ver, falar de 2 descontos hoje, e nós vamos ver que tem uma coisinha lá que a gente faz que pode gerar uma pequena diferencinha no valor, né? E os dois são corretos, né? Não esteja errado, depende muito do que você adotou, né? Então, quando você for assinar algum contrato, alguma coisa financeira assim, que tiver informações sobre a capitalização, é bom ler, certo? No geral, às vezes você pega esses contratos, não lê essas partes e depois você vai lá questionar, aí não sabe, né? Tem que ter esse cuidado. Contrato de banco aí. Exatamente. Às vezes tem uma cláusulazinha lá que faz você ter aceitado um certo tipo de juros que não é negociável. Tipo, você aceitou lá porque você assinou o papel e de repente você quer negociar, mas você assinou lá dizendo que não que você estava aceitando e que era inegociável. Então não pode mais mudar. Isso pode acontecer, né? É isso mesmo. Normalmente não vem em letras garrafais. O que vem em letras bem pequenas mesmo. Letras grandes não vem normalmente o que você deve. Para você não esquecer. Beleza. Então vamos ver um exemplo de como funcionaria na prática esse modelo, né, de parte inteira com fracionário. Ó, vamos aí, ó. Seja o capital de 100 mil reais emprestado a taxa de 100, ou 18% ao ano pelo prazo de 4 anos e 9 meses. Então você já vê que o prazo é misto, né? 4 anos e 9 meses. Porque, assim, às vezes as operações elas são bem claras. Elas dizem que é por 4 anos, por 5 anos, por 6 anos. Então, tá fechado. Então, são 4 anos e meses.
Normalmente, lá no juros simples, quando a gente tem aquele tempo lá que a gente faz o capital, os juros vezes o tempo, vezes a taxa, é bem simples lá, porque você pegaria o quê? Você pegaria o capital, transformaria a taxa se fosse ao ano, ou se os meses, você fazia uma conversão de meses, uma equivalência de meses em relação a anos, né? E jogar lá na fórmula e faz. Mas quando envolve uma coisa que já tem juros compostos, aí tem essa parte aqui. Então você pode mesclar, certo? Então o que você vai fazer? Ele quer calcular o montante, ou seja, o M, ou o juro, o capital futuro. Ao longo da disciplina toda, eu vou estar usando essas duas linguagens, né? Capital futuro ou M. Por quê? Porque um dia, se vocês forem usar uma calculadora financeira, uma calculadora. Tem até o modelo dela, eu esqueci o nome, é H alguma coisa. Que elas vão ter essas teclas, né? Vocês já vão saber o que é que elas fazem. Então, ó, calcular o montante desse empréstimo pela convenção linear. Ou seja, a pessoa pegou 100 mil emprestado a uma taxa de 18% ao ano, pelo prazo de 4 anos e 9 meses. Então, lá no final, quanto é que essa pessoa vai estar pagando? Né? Então, é bem simples aqui. A parte inteira é o N, certo? Então, 4 anos. A parte linear, o que, que você vai fazer? Na fórmula tem um M e um K, você está vendo aqui, certo? M sobre K. O que é isso? Então você tem que fazer o seguinte: você vai colocar M para os meses em relação a K o ano, que no caso tem que ser 12 meses. Então é assim: o M sobre K vai gerar justamente a fração, certo? De mês em relação ao ano. Então, no caso, você tem 9 meses, que são 4 anos e 9 meses. Então, 9 em relação a 12, que são a quantidade de meses que dá um ano. Então, essa é a parte fracionária. Então, é fácil agora. O I é 18%. Então, o que você vai fazer? Primeiro, então, o montante vai ser os 100 mil vezes 1 mais aí os 18%, que no caso já é o ano. Então, na parte composta, você não faz nada. 18% ao ano é 18 sobre 100 e é 0,18. Jogou aqui, 0,18. O tempo, que é dado em ano, então é 4, beleza. Vezes, aí a parte inteira, você vai deixar o seu i também do mesmo jeito, que é dado ao ano. Agora a diferença é que você vai multiplicar pela parte fracionária, 9 sobre 12. Aí acabou, é só a conta mesmo. Soma esse com esse aqui, dá 1 mais dá 1,18 elevado à quarta, vezes aqui tem um produto, ó, para não fazer uma besteira. Tem um mais esse produto, tá certo? Você pode escrever 18 sobre 100, se quiser. 18 sobre 100, pode fazer simplificações. Certo? Do jeito que você achar melhor, você vai chegar em 1,135. Fez toda a multiplicação, então chegou aqui em 220.051 reais e 30 centavos, certo? Suponha aquele exemplo que eu falei, que eu vi na internet. Se eu tiver errado essa fórmula em alguma coisa, assim, em algum número aqui que eu tiver errado, pode ser que altere um pouco aqui nos centavos, na parte aqui, na parte decimal, não sei. Mas as fórmulas às vezes tem que ficar um pouco atento. Às vezes você considera um arredondamento também que gera isso. Às vezes você faz uma conta dessa, 1,18. 1 mais 0,18. 1,18 ela dá 4. Aí você joga na calculadora, deu 1,2333. Aí você pegou 1,23, aí você colocou 24 ou 25, não sei. Aí de repente um que você arredondou um pouquinho ali pode gerar uma diferençazinha na sua conta ou na conta de outra pessoa que fez. Certo? Aí existe também a conversão exponencial. As duas, tanto a linear quanto a linear, a linear quanto a exponencial, ela tem o mesmo regime de capitalização para o período inteiro, ou seja, a capitalização composta, tanto a parte inteira como a parte fracionária. Só que a exponencial, ela tem uma diferença em relação àquela outra. Lá, o que é que acontece? Você vai somar aqui em cima, certo? Assim, ó, preste atenção. Vou comparar as duas. Vou colocar a lá de cima aqui embaixo. Era 1 mais i elevado a n vezes 1 mais i vezes
K sobre, aliás, M sobre K. Nessa daqui, o M sobre K vai para cima, ó. Vai para o expoente desse daqui, ó. Vai pegar N, que é a parte inteira, mais a parte fracionária. Vai pegar aqui em cima, né? Essa é a conversão exponencial. O nome não é bem claro, é porque você está jogando a parte fracionária também para o expoente. Então, você está fazendo um cálculo aí através de uma exponencial, né? Um cálculo que joga a parte inteira mais a parte fracionária, tudo ali no expoente do 1 mais i, certo? Então, basicamente é essa a diferença. Mas ela vai ser aplicada para as mesmas situações, ou seja, para aquelas situações onde você tem um tempo misto. Meses com ano, ou anos com meses, ou meses com dias. Então vamos ver o mesmo exemplo, né? Vamos considerar o mesmo exemplo, utilizando os dados do exemplo anterior. Os dados eram 100 mil reais, 18% ao ano, 4 anos e 9 meses. 9 meses. Então, jogar aqui, ó. Então, o PV, o capital presente, 100 mil, vezes 1 mais a taxa de 18%, que é 0,18, elevado a 4, que é a parte inteira, mais a parte fracionária, que é 9 sobre 12. Aqui você pode fazer 9 dividido por 12, que é 0,75, soma, então dá 100 mil vezes 1,18 elevado a 4,75. Deu 219.502,50 É, o procedimento é o mesmo ao se determinar a taxa equivalente mensal. Por exemplo, suponha que você quer fazer assim, ó. É o mesmo ao se determinar a taxa equivalente mensal de 18% ao ano e capitalizada por 57 meses. Porque assim, você pode fazer essa conta de mais de uma forma, certo? Nesse caso aqui, ele fez assim. Você pode pensar da seguinte forma. Eu vou fazer uma equivalência, 18% ao ano. Se você for olhar o prazo de 4 anos e 9 meses, 4 anos, então é 4 vezes 12, que são 12 meses, é 48. Mais 9 dá 57 meses. Então, transformou em meses. A taxa é I 18% ao ano. Lembrando que você pode fazer a conversão, então, para mês, vai ficar raiz de 1 mais I, né? 1 mais I menos 1. Aqui seria aquele izinho com F, não sei. Enfim, você pode jogar aqui na expressão, então 1 mais 0,18 dá 1,18 menos 1. Quando você ter a raiz e subtrair, você tem 1,3888843% ao mês. Ó, aqui é onde entra, né? Você está fazendo sua conta, de repente você não quer considerar o 1,38. Você pode, de repente, jogar o 39, por exemplo. Ou... Só que aqui faz diferença. Né? Se uma pessoa... 1,38 é 1,40. Só que aqui faz diferença quando você jogar esses valores arredondados aí, né, nesses expoentes. Certo? Então tem que ter esse cuidado. Então, nesse caso aí, eu vou deixar do mesmo jeito. Então, o capital futuro vai ser os 100 mil vezes 1 mais a taxa que está convencionada agora ao mês. Ou seja, é esse número aqui, 1,3888, são 3, né? 43%. Então, é esse número sobre 100. Então, a vírgula vem duas casas para trás. Então, fica 0,013888843. Elevado a 57 meses. Fez a conta, deu 219.502,50. Certo? Então, perceba que é a mesma coisa. Ou seja, então você poderia ter feito usando a fórmula lá do começo. Certo? Desde que tenha obedecido essas mudanças, né? Para fazer isso, eu tive que transformar os 18% ao ano capitalizado para meses, eu tive que transformar o prazo, que era de 4 anos e 9 meses, em meses somente, mas desde que eu pegue a taxa de 18% ao ano e calcule a taxa correta. Porque, veja só, 18
dividido por 12 é quanto? Quem está com a calculadora aí? Esse número é elevado a 57, é? Ela vai dar 57. Eu fiz uma pergunta assim, em relação a 18 dividido por 12. 1,5. 1,5. Veja só, se você um pensasse, vírgula cinco se você pensasse assim, ó, 18% ao ano. Então, 18% ao ano quer dizer que em cada mês, um ano tem 12 meses, eu vou dividir por 12, então dá 1,5 ao mês. Se você fizesse isso, então aqui, olha, você estaria arredondando esse número para 1,5 na conta. Iria fazer uma diferença, não iria? Ia. Por isso que a gente teve que fazer a transformação na forma correta, ó. A taxa equivalente aqui. Por que a taxa equivalente? Esse aqui vem da capitalização. Porque a gente está fazendo a capitalização mensal. Então não é a mesma coisa. Foi o que eu expliquei. Ou foi na aula passada ou na aula atrasada. Essas taxas não podem ser feitas assim, porque existe a capitalização. Então não é exatamente assim que funciona. Não é pegar a taxa por cento ao ano e dividir por 12. Tem que ter cuidado porque existe essa capitalização que influencia um pouco, certo? Na convenção da taxa. Então, o correto de uma taxa de 18% ao ano, que capitaliza mensalmente, é você fazer essa transformação aqui, ó. Então Eu quer dizer que essa segunda fórmula aí ela é mais viável, é? É isso? não é. Tanto faz. Assim, não é mais viável. Você pode usar as duas, tanto faz. Uhum. Eu estou dizendo que é equivalente. Elas são a mesma forma. Você chega no mesmo resultado, entendeu? Entendi, tá, certo. Eu interpretei errado. Quando começou a falar, eu achei que aquela não era tão, não posso dizer, tão precisa, né? É. Não. Não foi isso que eu queria dizer. Agora você tem que perceber Uhum. uma coisa, que a convenção linear, que foi aquela que eu fiz aqui em cima primeiro, ó, onde tem que essa fórmula que você multiplica com 1 mais I vezes M sobre K, para esse exemplo, gerou uma capitalização, gerou 220.051,30 centavos. No exponencial, que foi esse, veja que deu uma diferença, deu menor. Ó, deu 219.502,50 centavos. Tá vendo? A conversão exponencial deu 209.502,50 centavos. Na linear deu 220.051,30 centavos. Essa parte de R$ 548,80, ela se deve à formação de juros simples no prazo fracionário da convenção linear. Ou seja, essa diferença foi causada por conta da parte do juros simples, Entendi. certo? Por isso que o regime I, ele vai dar uma pequena diferença, dependendo do tipo de regime que você vai escolher, certo? Beleza, vamos entrar aqui num capítulo novo. Eu não gosto de mudar de capítulo no meio de uma aula. Eu gosto de encerrar. Assim, eu prefiro encerrar uma aula, um assunto, e entrar num capítulo novo numa outra aula, para não bagunçar as informações. Só que, como a gente não terminou na aula passada, aí ou eu terminaria a aula agora e não teria mais aula, ficava muito pouca coisa, ou então eu entraria em descontos. Aí, como tem pouca coisa feita na aula até agora, então eu acho que é mais viável a gente fazer a introdução ao novo capítulo, não é isso? Pode ser. Poderíamos fazer exercícios, né? Ou não? Pode ser também, tem isso. A gente poderia praticar um pouco, né? Eu não digitei ainda os exercícios para eu passar para vocês, mas a gente pode recapitular também, se for o caso. A gente pode, antes da próxima aula, eu poderia recapitular algumas coisas com vocês
do que a gente fez, né? Como vocês comentaram na aula passada, são muitos conceitos. Se a gente for olhar esse livro de matemática financeira, é 1 bilhão de fórmulas. São fórmulas que não tem como a gente decorar. Não tem como você decorar essas fórmulas e lembrar. Não tem. O importante aqui, o que é que eu quero de vocês, é que vocês entendam os conceitos principais, porque também vocês não vão lembrar de tudo, nem eu não me lembro também, eu não me lembro. Mas o importante é você ter ciência de que se você precisar de um dessas contas, você saber aonde buscar e saber fazer a conta, entendeu? Você olhar para a fórmula, olhar para as expressões, entender o que ele está dizendo, saber fazer as convenções corretas e entender. Então, no final da disciplina, o que eu gostaria é que vocês saiam com um pouco de conhecimento básico, né, de matemática financeira e com informações suficientes para aquelas coisas que vocês não sabem, saber onde procurar, pelo menos, certo? Saber em quais livros você pode buscar, saber que já viu aquele tema ali, então se você já viu aquele tema, se a gente já falou, o professor já falou desse tema tal, aí ele deu até um exemplo, não sei o que, você vai saber que tal coisa existe e que você pode procurar isso em algum lugar, seja na internet, seja em um livro, ou no seu próprio banco, mas coisas que você de repente pode ter escutado pela primeira vez aqui, ou pelo menos não a primeira vez, mas pelo menos que tenha sido explicada, né? Uma das coisas que eu estava pensando em fazer também para complementar, né, era dar essas explicações de informações financeiras também para vocês, assim, mostrar, por exemplo, alguns sites relacionados a esses conceitos econômicos e explicar alguns termos também para vocês, para que fique mais viável a gente ver, certo? Fazer. Mas enquanto eu decido o que a gente faz agora, eu vou fazer duas coisas. Primeiro eu vou entrar na frequência, no sistema online, e depois eu vou registrar a aula. Depois eu vou dar uma olhada aqui no site de um banco para ver se eu encontro algum exemplo de alguma coisa desse tipo, algum contrato, alguma taxa, alguma coisa que envolva essas operações que a gente mencionou aqui, tá bom? Então, só um minuto para primeiro eu abrir aqui o sistema do professor online. Beleza. Hoje à tarde ele estava fora do ar. Eu dei a aula de física, cálculo 1 na física, não consegui registrar porque estava fora do ar. Agora ele parece que está funcionando. Deixa eu entrar. Ele entrou. Frequência, matemática financeira. Hoje é dia 11 de agosto, certo? Nós vimos o que? Foi fracionamento, né? Foi. Deixa eu lembrar aqui. Isso é bom que eu já deixo tudo registrado. E não preciso fazer isso outra vez. Tomei a segunda dose hoje da vacina, tô com o braço dolorido. Vamos aqui, né? Foi a turma de vocês, eu fui no cálculo 1. Teve um aluno que entrou em contato comigo dizendo que não estava assistindo às aulas por algum problema. Eu esqueci. Acho que era no cálculo 1. Acho que não era vocês, não. Algum desses que não vieram, vocês têm alguma notícia, por exemplo? Aqui tem o Alex Torres, tem o Edinaldo de Oliveira Silva, o Fabrício, tem Francisco Andrei, Francisco Samuel, Franklin, Gabriel, Jean. Esses aqui estão, eu sei que o Edinaldo ele sempre vem, eu acho que ele não está aí hoje, mas ele sempre está assistindo. Francisco Samuel, Franklin, Delano tá aí, né? Gabriel Pérez. Sim, presente, professor. O Jean Ítalo não tá. O Alex também não, né? O Fabrício Lobo também não. Esse Francisco André também não, nunca aparece não, né?
Gabriel Pérez, José Melquisedeque, José Simão, Josivaldo também nunca apareceu. O Júlio, Maria Oliveira, Mônica Georgia, Reginaldo, Roniel também nunca vem. Sandro, a Gilmária tá faltando também. E a Valéria que falou comigo uma vez, mas não apareceu ainda. Sim. Vou ver aqui se eu encontro alguma coisa para a gente explorar sobre esse assunto, tá bom? Professor, como foi dada a sugestão de fazer alguns exercícios, se realmente for fazer exercício, eu queria sugerir que fosse feito dessa parte de juro composto. Que eu não sei dos colegas, mas para mim ficou ainda está um pouco obscuro. Principalmente a parte de manutenção com as taxas, taxa nominal, taxa efetiva, fazer as movimentações ali entre aquelas taxas e trabalhar com essa parte fracionária. Acho que ficou é bem complicadinho. Se for possível fazer mais algum exemplo. Possível é, agora só não sei se é agora, entendeu? Porque a não ser que eu volte nos exercícios que a gente já fez, porque o material que eu estou usando só tem esses aí, que são os que eu fiz, né? Nesse caso eu não tenho como mostrar um agora já feito, pronto, aqui para mostrar para vocês. Eu voltaria num daqueles que já foi apresentado, ou então esperava aqui buscar um aqui no livro, alguma coisa assim, para eu tentar mostrar. Mas aí, para eu mostrar para vocês, eu tenho que ter ele aqui em algum material para poder exibir, entendeu? Para poder compartilhar aqui com vocês. Pode ser uma recapitulação mesmo de exercício, que aí fixa mais. Pois tá bom, deixa eu voltar lá. Eu estava procurando alguma informação aqui. Normalmente nos sites desse que falam sobre isso, eles falam muito vagamente. Eles falam apenas como é que funciona o rendimento, faz uma comparação da taxa Selic com a taxa da poupança em algumas coisas, mas assim, eles não explicam a parte matemática da coisa. Você tem que ir em algum site, alguma coisa que trate de matemática financeira. As costas, as cadeiras. Bem, então fazer assim, vou voltar um pouquinho. Ué, porque a tela tá preta? Vocês estão vendo a tela escura ou estão enxergando Tá o que é aí? Tá escura, viu? Tá escuro. Agora sim, voltou. Hum. Vou voltar aqui ao que é principal, certo? Eu vou faz o seguinte, eu vou destacar quais são os pontos principais, tá bom? Então vamos fazer uma espécie de revisão, certo? Antes de eu entrar no outro capítulo. Eu vou entrar aqui em juros. Começando do juros simples, mas eu vou falar dele não, eu vou apenas mencionar o seguinte. No juros simples, a gente tem uma conta bem fácil de fazer, que é o capital vezes o tempo vezes a taxa vezes o tempo. Que é isso, capital vezes a taxa vezes o tempo. Então aqui é simples de se fazer, o único que você tem que fazer é olhar se sua taxa é ao mês. Se for ao mês, você tem que ter o prazo dado também em meses e as unidades estando relacionadas, você joga na expressão e pronto, não tem o que fazer.
A taxa de juros simples é simples, quando você, assim, as contas são fáceis de se fazer, porque você vai mexer basicamente com uma fórmula só, que é essa. Você está calculando um juros em cima de um capital que é dado, e as expressões são bem simples de se entender. Então, você jogou o capital lá do início, faz manipulações, se for o prazo que está procurando, se for a taxa, mas se o regime adotado é o regime de juros simples, for no regime de juros simples, é só você jogar aqui nessa expressão e faz as contas que você precisa. Basicamente é isso que você precisa. Quando você falar de montante, né, o montante ele vem logo em seguida, porque quando você calcula os juros, você está calculando em cima de um capital. Se você vai agregar esses juros ao seu capital, então isso aí a gente chama de um montante, ou seja, o capital mais os juros. Aí a fórmula já ganhou uma expressãozinha diferente, porque você já sabe que os juros é o capital vezes I vezes N. Quando você põe o C em evidência, aí aparece aquela fórmula que você já conhece. Essa é a fórmula do montante, certo? Então, capital vezes 1 mais I vezes a taxa, vezes o tempo. Aí, o importante nessa parte aqui é você entender isso. Esse termo aqui é essencial. Ele é o fator de capitalização, ou valor futuro. Significa o seguinte, que ele é quem vai dar o montante, basicamente. Você pega o capital inicial, vai multiplicar por esse pedaço. Então, ele é quem vai dar o seu montante, certo? E do mesmo jeito, ele faz a atualização. Se você está fazendo uma conta que é para daqui a tantos meses, mas você quer olhar a atualização daquele valor para o valor presente, você vai, em vez de multiplicar, você vai dividir. Basicamente, é como se nós estivéssemos querendo saber o capital. É como se nós estivéssemos querendo encontrar o C. Então, você vai pegar o montante e dividir por 1 mais IN. Seria multiplicar pelo inverso de 1 mais IN, certo? Então, assim, quando o exercício for bem simples, assim, que não menciona o regime, então está aqui, ó. Uma pessoa aplica 18 mil a taxa de 1,5% ao mês durante 8 meses. Determine o valor acumulado ao final desse período. Temos que 1,5% ao mês é tanto. Então, você calcula o montante e encontra o valor. Então, não precisa ficar se questionando se você está com juros compostos ou juros simples. Porque como as informações são dadas aí também claras, é claro, ele está usando um regime de capitalização do montante. Então, você usa a fórmula do jeito que está aí, simplesinho, certo? Não tem que inventar. A gente viu esses exemplos. Essas outras fórmulas que apareceu aqui, ó, nenhuma delas você precisa ficar decorando, porque elas são todas, sem exceção, todas elas são obtidas dessa primeira aqui. Você pode isolar o C, você pode isolar o I, pode isolar o N, todas elas você pode obter aqui. Então, se falou de juros simples, a taxa de juros simples, e você está falando de montante, então você já lembra que tem essa expressão do M igual a C vezes 1 mais IN, e com ela você calcula qualquer um desses outros. Então, não tem mais nada aí que seja importante em relação a isso. Taxa proporcional e taxa equivalente. Bem, isso daqui é onde começa a talvez complicar, no sentido de que tem que levar em consideração agora uma coisa chamada de capitalização. Enfim, é uma das coisas que você tem que entender. A capitalização é quando um dinheiro rende ou quando uma dívida tem que ser paga, coisas do tipo. A gente chama de tomador aquela pessoa que pegou o dinheiro, certo? Aquela pessoa que deve. Então, se você pega um empréstimo, a capitalização em cima do empréstimo é naqueles períodos que você vai ter que pagar o empréstimo. Já para o credor, a pessoa que ofereceu o dinheiro para receber os juros para ele vai ter uma capitalização que é de recebimento. Você vai receber aquele dinheiro que ele emprestou com juros, certo? Normalmente o banco. Então, é isso que acontece. Aí, quando a gente fala de equivalência, taxa proporcional e taxa equivalente, proporcional é quando as taxas elas têm prazos diferentes ou juros diferentes, mas quando você aplica em cima do capital, elas rendem o mesmo montante. Ou seja, então basicamente seria a mesma operação. Ah, você pegou não sei quantos por cento há tantos meses. Aí o outro pegou não sei quantos por cento diferente com mais tempo.
Mas vocês fizeram a conta e no final os dois vão pagar o mesmo valor. Então você tem aí coisas que são... essa não está a questão. Assim, essa coisa é proporcional ou é equivalente? Equivalente quando você tem a equivalência das taxas, e proporcional quando você pega um mesmo valor, uma mesma porcentagem e coloca numa escala diferente e tem aquela proporção entre as taxas, vamos dizer assim, certo? Para ficar mais claro, é só lembrar. Deixa eu ver aqui onde foi que eu escrevi. O meu exemplo da poupança, né? Foi um exemplo que a gente falou que ele é um dos melhores para a gente lembrar, porque sempre está pegando esses exemplos que são os mais recorrentes. Por exemplo, se põe a poupança aqui, ela está pagando uma taxa de 2,90% ao ano. 2,97%. Isso aqui foi antes do aumento da taxa Selic. Se a gente olhar hoje, já não é esse. Mudou. Né? A qual é agregada, ou seja, é adicionada uma capitalização ao princípio de todo mês. É aquela coisa. A poupança tem a taxa de 2,97% ao ano, mas ela tem uma capitalização mensal, certo? Então, todo mês, ela através de um percentual proporcional a 0,2475%. Aí eu digo 2,97 dividido por 12 é quanto? Façam aí. Deu isso mesmo. 0,2475. Então, aqui é o que está chamando de um percentual proporcional, mas não é o equivalente, certo? Então, você tem dois prazos. É o prazo da taxa, é o ano, e o prazo da capitalização, que é o mês. Nesse caso, se a gente for levar em consideração a capitalização, aí nós vamos ter que fazer umas modificações, mas o que que acontece? A capitalização, ela também pode ser aplicada ao juro simples ou ao composto. Então, assim, algumas dessas operações a gente vai estar sempre tendo que recorrer aos dois casos, capitalização simples ou capitalização composta, porque aí vão ter pequenas diferenças, tá certo? No caso do proporcional, essa taxa que você fez aí de dividir por 12, ela vai dar um proporcional, certo? Uma taxa proporcional, que foi o que a gente fez. Tanto nesse exemplo aqui da poupança, ou seja, então proporcionalmente ela é 0,2475% ao mês. Mas será que ela é a taxa efetiva? Será que no final das contas, quando você olhar lá o que render, foi esse mesmo? Ou teve uma pequena modificação? Aí é onde entra, né? Quando você olha a capitalização, você pode fazer uma alteraçãozinha lá, de tal forma que o que você obtém não é exatamente a taxa proporcional, é uma outra taxa, onde a gente vai falar de equivalência, tá certo? É mais ou menos os pontos mais importantes que eu estou destacando, certo? No regime de juros simples, diante de sua própria natureza, essa transformação denominada taxa proporcional de juros, que também é chamada de taxa linear ou nominal, certo? Taxa linear, taxa nominal, taxa proporcional de juros, então é tudo a mesma coisa, certo? Ela é a divisão entre a taxa de juros considerada na operação e o número de vezes que correrão os juros, ou seja, a quantidade de períodos de capitalização, que no caso aqui são 12, certo? Essa é a taxa proporcional. Às vezes, ela é bem difundida, né, em operações de curto e curtíssimo prazo. Ou seja, a taxa proporcional, em geral, você vai encontrar nesses exemplos, né, quando o prazo é curto, de um ano, ou questão de meses, coisas assim. Então, são operações que normalmente são definidas em curto prazo, certo? Uma taxa de 18% ao ano, se capitalização for mensalmente, então ocorrerão 12 vezes em um ano. Então, o percentual de juros vai ser, sobre o capital ao mês, vai ser proporcional ao quê? O 18 por 12, que é 1,5, certo? Só que as taxas de juros simples, elas são equivalentes quando elas são aplicadas ao mesmo capital C.
pelo mesmo intervalo de tempo n e produzem o mesmo volume linear de juros. Eu não sei se foi isso que eu falei ou se eu confundi, que é aquilo que eu entendi, que eu quis dar o exemplo. Você tem taxas de juros simples, quando é que elas são equivalentes, de juros simples, como dá para não confundir. Quando você pega aquela mesma taxa, ou seja, aliás, aquela mesma taxa não, taxas diferentes, né, mas elas são aplicadas a um mesmo valor capital, pelo mesmo intervalo de tempo, certo? Pelo mesmo intervalo de tempo e produz o mesmo volume linear de juros. Ou seja, os juros foram o mesmo, mas as taxas no início não são. Por exemplo, taxas equivalentes, como essa daí, de 2,5% ao mês ou 15% ao semestre, então elas vão ser equivalentes. Quando você coloca elas em função de uma razão, assim, de uma proporção, você percebe que vale os extremos e meios. Ó. 15 é igual a 2,5 vezes 6. Então, são taxas equivalentes. Aí, a partir daí, a gente foi acrescentando mais informações, cada vez mais informações. No caso aqui, o que você vai entender de mais importante é o juro exato e o juro comercial. O juro exato é só para relacionar em relação aos dias do ano, são 365 dias. Já o comercial é relacionado aos 360 dias, levando em consideração que a gente tem, nesse caso, um mês de 30 dias, certo? Então, são 12 meses, certo? Vezes 30. Então, você vai ter 360 e dias. É o comercial. Tem um pouco de diferença. Então, é o juros comercial e o juros simples. Aliás, o juros exato. Em operações de juros simples. Essa parte de capital médio, ela foi uma informação adicional, mas se eu fosse destacar aqui o que é mais importante, eu tiraria isso aqui. Não seria uma informação muito importante, não. Mas para constar aí, se você precisar um dia lembrar que, de capital médio ou prazo médio, então você pode recorrer a qualquer material que fale sobre isso. Foi apenas para mostrar para vocês que vocês podem fazer conta com capital médio sem envolver taxa, por exemplo, que é o que ele fez aqui. Envolveu apenas os períodos e os valores e o tempo. Né? Então, tiraria essa parte aí para não somar tanta coisa para você ler. Em juros compostos, o que é importante? O que é importante no juro composto? Bem, se você for ver lá naquela forma do montante, certo? O montante é o capital mais os juros, que é o capital mais capital vezes IN, que é o capital vezes 1 mais IN. Dessa forma já apareceu lá no juro simples. Já apareceu. Que é a forma do montante. Mesmo no juro simples, ela já apareceu lá. Qual é a diferença dela quando a gente for falar agora de juros compostos? Por que que ela vai ficar diferente agora quando a gente fala de juros compostos? Por quê? Quem é que consegue explicar isso para mim ou perceber a diferença? Perguntar alguma coisa? Perguntei. Repete, por favor, que eu estava zoado aqui, eu não entendi. Eu falei que lá na parte de juros simples, essa fórmula já apareceu. A do montante, que é o capital vezes 1 mais I vezes N. Ela já apareceu lá no juros simples. Aí aqui no juros composto ela também vai aparecer novamente. Mas eu queria saber se vocês perceberam qual é a principal diferença quando ela está lá no juros simples e quando ela está aqui no Sim. juros composto. O que é que surgiu aqui de novidade, vamos dizer assim? É porque no juro simples vai ser constante, ou seja, como é que eu posso dizer? A capitalização vai ser tipo como se fosse constante, é tipo como ele está associada a uma PA, né? Vai ser tipo uma linear. Já o juros composto é os juros, por exemplo, eu tenho o primeiro mês, já tenho um juros. Aí os juros do segundo mês vai ser em cima do montante do primeiro mês. Beleza, É é por isso que verdade. dá É uma isso, exponencial. é isso Seria mesmo. uma, Aí como é que isso modifica a fórmula? fazendo uma dedução, eu faria assim, para construir a fórmula, eu faria assim, vamos supor. O segundo mês seria seria o M1,
que já seria o C mais um mais IN mais os juros. E Certo. aí ele sempre, né? Nós fizemos aqui, ó. Nós fizemos essa conta. Foi aqui eu chamei de teorema 1. Ó. No geral, o que vai mudar vai ser justamente esse Nzinho aqui em cima. Porque, ó, se você olhar lá na fórmula do montante, é assim, ó. Do juro simples. Ela é assim. M igual a C vezes 1 mais I vezes o tempo. Você está calculando só uma vez. Aí você vai olhar o tempo, sua taxa, vai deixar em, em, em na mesma, vamos dizer assim, unidade, né? Se é a mês, se é o ano, vai deixar elas equivalentes e fazer a conta com esse N aqui. A diferença para o composto é que agora esse N vai passar para a potência. E isso é o que faz com que pegue os juros em cima dos juros. Tá entendendo? Porque se o N for igual a 1, nos dois casos a fórmula fica igual, concorda? Ó, M igual a C, 1 mais I vezes N. Se no juro simples você pegar N igual a 1, então essa fórmula se transforma em M igual a C vezes 1 mais I. Se nessa outra que tem o Nzinho em cima, o N também for 1, então elas se transformam em C vezes 1 mais I. Então elas ficam iguais. Então passa um Nzinho, por isso que ela vai ter um exponencialzinho aí, e vai ter uma ligação com a PG, né? Porque você vai ter aí uns produtos que vão gerar essas potências. Foi o que a gente fez aqui. Então, basicamente, o importante aqui é você saber disso, que a fórmula do juros composto vai ter 1 mais I elevado a N, certo? Então, beleza. Essa é a principal diferença, certo? Lá no juros simples, você não usa essa potência, você apenas usa o M igual a C vezes 1 mais I vezes N. Esse N só usa uma vez e acabou. Lá você só precisa ter cuidado para convencionar sua taxa e o tempo em unidades iguais, né? Se é o mês ou ano. Aí dessa fórmula aí, igual a do montante do juros simples, existem várias. Você pode isolar o PV, você pode isolar o I, pode isolar o N. Aí vai gerar todas essas aqui, ó, todas essas. Só uma continha básica, certo? Então, você vai fazer isso aí e acabou. Ah, a gente falou de taxa proporcional, né? O que é que acontece? A taxa proporcional aqui, igual a gente fez lá na outra, a gente pode utilizar a mesma ideia. Por exemplo, lá eu já fiz lá atrás um exemplo, onde eu peguei uma taxa de 18%, no caso aqui eu vou pegar 18,6%, em 12 meses, ou seja, em um ano. Então, eu dividi e coloquei aqui a taxa proporcional, que é 1,55%. Então, essa seria a nossa taxa proporcional. Só que quando eu for fazer aqui a minha capitalização, o que vai modificar é justamente que a gente não está mais no regime de juros simples. Então, a fórmula para calcular o montante muda. Então, tem essa principal observação, que a fórmula do montante aqui, em relação ao montante dos juros compostos muda a forma com que você calcula, tá certo? Então isso vai influenciar. Aí o que é importante é você entender a taxa nominal e a taxa efetiva. Mas essa taxa nominal e efetiva elas são importantes que você entenda apenas como funciona a fórmula. Mas na maioria dos exercícios que você for precisar fazer, basicamente você vai ser dito lá que tipo de taxa nós estamos considerando, se é nominal ou efetiva. Então basta você lembrar um pouquinho da fórmula. Eu vou até reescrever isso, vou numerar essa fórmula, porque ela é importante para que quando eu precisar mencionar ela, eu deixar ela com a numeração aqui. A taxa efetiva é a taxa de juros apurada durante o prazo N, ou seja, todo o prazo N, sendo formada exponencialmente através de períodos de capitalização. Aí o que é que muda? Que foi a partir daqui que a gente começou a colocar uma fórmula que envolve o quê? O que é justamente os períodos de capitalização. Ou seja, é quando ou o cara que emprestou o dinheiro vai receber, ou quando aquele que está devendo vai pagar. É quando ocorre essa captação, né, o nome diz, né, capitalização
Então, a capitalização vem dessa captação de valor, ou seja, de juros, certo? Então, a fórmula é essa. A taxa efetiva, ela é 1 mais I elevado a Q, que é a quantidade de capitalizações, menos 1, certo? Então, você pode escrever a fórmula IF é igual a 1 mais I elevado a Q menos 1. Você pode relacionar essas fórmulas? Pode. Se você tirar a raiz quiésima daqui e jogar esse i, você pode manipular e encontrar o i, né? Você pode querer encontrar o q também. Então você pode manipular a fórmula também novamente. Então veja só, taxa nominal e taxa efetiva. Uma taxa de 3,8% ao mês determina um montante efetivo de quanto? De 56,45% ao ano. Por quê? Porque nesse caso aqui, ele vai calcular a taxa efetiva, certo? Então, 1 mais 38, 3,8 é 0,038, é 3,8%, então 0,038. Elevado à capitalização que um ano tem 12 meses. Então, se a capitalização, um montante ao ano, se a capitalização é mensal, né? Então, você vai jogar aqui 12 vezes, que vai capitalizar. Menos 1. Vai ter que fazer essa conta. 1 mais 0,038 elevado a 12 menos 1. Então, vai dar 56,44% ao ano. Então, você tem você tem aí uma operação onde você quis obter a taxa efetiva utilizando o valor do montante efetivo, ou seja, dos juros ao final, né, que ele quis calcular. E se você quiser relacionar a expressão em relação à taxa nominal, aí é só pensar que a taxa nominal é a taxa eventualmente dada aí que a gente pode considerar que é, em termos de operação, o que é nominal quando se refere à data do resgate. Por exemplo, você emprestou dinheiro para receber daqui a 10 meses, a taxa nominal, então é a taxa que você está considerando ao longo desse prazo todo, ou seja, no final do prazo que você vai resgatar. Mas depois eu vou detalhar mais isso, que vai explicar um pouco mais sobre isso, certo? Só para lembrar, então, os juros é nominal, então geralmente ele é admitido pelo prazo de capitalização dos juros, ou seja, o período de formação e incorporação dos juros ao capital. Ele não é o mesmo daquele definido para a taxa de juros, ou seja, a taxa nominal, ele está considerando aí o prazo completo final ao final da capitalização. Então, assim, não precisa ficar se preocupando com esse montão de exemplo, basta lembrar quais são os conceitos principais. Então, lembrar dessa formulazinha que envolve a taxa efetiva, para poder você saber fazer essa convenção aqui, quando precisar, é importante. Né? Algumas outras coisas não são tão importantes assim, mas é bom apenas lembrar. Né? Mas ó, a taxa proporcional, então é só lembrar, é aquela que você vai colocar a taxa e vai comparar lá nos períodos 12. Então, proporcionalmente vai ter um valor lá, mas que não é o efetivo. Se for só proporcional, você pega o percentual, supõe que for ao ano, eu divido por 12, vai dar um percentual proporcional. Mas se perguntar taxa efetiva, aí você joga para essa formulazinha da taxa efetiva. 1 mais o i elevado a 12 menos 1, certo? Nesse caso aqui, você tem que ter só cuidado que quando você tiver ocorrendo a capitalização, certo? O período de capitalização, aí ele tem que estar só lembrar aqui, ó, seja a taxa, tá? Não, aqui foi um exemplo, né? 36% capitalizado mensalmente. Os prazos não são coincidentes. O prazo de capitalização é de um mês e o prazo que se refere à taxa é de 2 meses. Assim, 36 ao ano representa uma taxa nominal de juros. Aqui é só um exemplo. Eu pensei que era uma definição, alguma coisa, mas não é não. Então, assim, se você usar aqui na expressão a taxa percentual relacionada ao seu período de capitalização, então você joga lá no valor da taxa efetiva e vai obter seu valor mediante a taxa efetiva de juros. A proporcional, se você dividir pela capitalização,
o percentual vai dar o que a gente chama de taxa proporcional, e a taxa nominal aqui é anunciada, vamos dizer assim, que é a taxa por operação. Aí, se você for jogar aí na conta, vai existir talvez uma diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva, certo? Devido à capitalização. Por isso que naquele exemplo da poupança, lá está feito o primeiro exemplo com a capitalização proporcional, né? Apenas dividindo pelos 12. Se jogasse para essa fórmula aqui, a taxa daria outra, não daria aquela mesma não. E existe uma pequena diferença lá, certo? Então, assim, basicamente essas são as partes mais importantes, certo? Aí a gente viu como transformar a taxa efetiva e nominal, porque assim, encontrar a efetiva é jogar nessa expressão, se encontra a taxa efetiva. E como é que encontra a taxa nominal, se for dada a efetiva, certo? Aí aqui a gente fez um pouco disso, né? A gente fez um pouco dessa conta. Eu acho que faltou talvez eu desenvolver mais alguma coisa, né? Eu acho que essa seção aqui talvez mereça eu adicionar alguma coisinha a mais, né? Talvez. Mas assim, no geral, é aquela mesma conta lá, né? A diferença é que ele vai tirar a raiz quiésima. Ele vai estar fazendo uma espécie de inversão da fórmula, que eu não manipulei. É como se nós estivéssemos procurando o i aqui. Então, se a gente quiser calcular o i, a gente passa a raiz quiésima. Eu acho que eu fiz isso na aula, se não me engano. A raiz quiésima. Passei esse 1 para lá, né? Tirei a raiz quiésima. Fica isso. Eu isolei esse i, então fica a raiz quiésima de if mais 1 menos 1. Então, acho que era essa expressão que faltou colocar aqui. Mas eu acho que eu fiz na aula, certo? Então, você tem a taxa nominal em função da taxa efetiva. Eu fiz um exemplo aqui, eu fiz mais de um, na verdade, certo? Então, é isso aí. Aí a gente viu, aqui são exemplos, né? A taxa efetiva e o número de período de capitalização. Esses exemplos são apenas para que a gente perceba por que ele é importante, né? A tabela aqui é só para você ver por que ele é importante, onde ela altera os valores, o que é que acontece se a gente olhar direitinho para essa capitalização. E o resto é a aula de hoje. Então, assim, não tem tanta coisa, não. Se você for olhar, é porque foram exemplos em cima de exemplos, definições em cima de definições. Aí isso gera uma sensação de que está se acumulando definições que a gente não lembra. Mas muitas das definições, elas vêm de uma outra, uma anterior. Assim, eu dou uma definição que gera uma outra. Quando a gente definiu os juros, que é o capital vezes o I vezes o N, automaticamente a gente já sabe que o montante, que é o capital mais juros, então essa fórmula ela vai gerar uma outra. Vai gerar essa daqui. Se falou em taxa e falou em períodos, aí vai gerar essa definição entre taxa nominal e taxa efetiva. Aí essas coisas é que talvez possa complicar, mas se você for olhar direitinho, não tem tanto, assim, talvez é a prática. Então, eu vou ficar devendo isso aí para vocês. Eu vou elaborar umas questões, ou tirar uma xerox do livro, não sei, e vou passar daqui para segunda-feira para vocês, tá beleza? Tá, beleza. Beleza. E algum assunto que eu acho importante que eu não tenha colocado na aula, eu posso gravar uns vídeos pequenos ali de 10 minutos, 15, e jogo lá para vocês assistirem, tá certo? Pois é isso, então. Então, fiquem de olho aí no sala de aula, ou no WhatsApp. Eu devo estar fazendo mais material, mais coisa, e vou jogando aí esses exercícios para vocês praticarem um pouco, certo? Certo. Beleza, então na próxima aula a gente começa com descontos. Boa noite, então. Valeu, boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite.